aqui embaixo, vai dar tudo certo. Não, por que não pode? Porque a pessoa já foi embora e ela tem que ter ciência daquela correção que foi feita. Todos os envolvidos têm que ter ciência das correções, tá? Durante a prática do ato, tranquilo? Então pode, sim, mas todo mundo assina de novo. Então, olha, eu tenho 3 possibilidades de mudança de um registro, 3 procedimentos para que um registro seja alterado. Para escolher qual que é o procedimento que eu vou adotar, em primeiro momento eu tenho que verificar qual que é o momento em que eu quero corrigir essa informação. Se é durante a lavratura do registro, como a gente acabou de explicar, eu vou usar a ressalva do artigo 39, que é isso que a gente acabou de falar. E se eu já finalizei o registro, aí eu vou escolher entre esses outros 2 procedimentos, que agora o critério para definir entre os 2 já não vai ser mais o momento em que eu estou lavrando, que eu estou fazendo a retificação. Vai ser o quê? O objeto a ser corrigido. Então agora, eu já não, em relação à ressalva e ao em tempo, independente do objeto, pode ser até o nome do registrado no registro de nascimento. Pode ser qualquer informação. Desde que eu atenda a esses critérios de segurança, eu posso corrigir. Desculpa. Agora, ou seja, a ressalva, para eu fazer a ressalva, eu vou ter que olhar, para definir entre esses 3 critérios, vou ter que olhar o momento em que eu estou fazendo a retificação. Se é durante o registro, eu faço a ressalva independente do conteúdo a ser retificado. Agora, se é depois de finalizado o registro, aí eu vou olhar o conteúdo. E não mais o momento, que o momento não interessa. Finalizou? Então, necessariamente, eu vou fazer uma averbação. Eu finalizei, eu só posso incluir, excluir, modificar por averbação, não é isso? E qual que é o instrumento hábil para que eu faça essa averbação? O que eu preciso de instrumento para que eu faça essa inclusão? Não basta a pessoa solicitar. Olha, eu coloquei Maria no nome da minha filha, mas eu cheguei lá em casa, apanhei da minha mulher porque não era Maria, era Marília. Sinto muito, prenome, isso não é erro, então não é retificação. Você falou Maria, você quer modificar, você vai usar os critérios judiciais de possibilidade de alteração de prenome. Aqui não. Então, ou seja, eu analisei o conteúdo, eu estou mudando o prenome. Prenome, existem os critérios formais para que isso seja feito na esfera administrativa. Fora esses formais, vai discutir judicialmente no mínimo, porque não necessariamente o juiz vai autorizar. Tá? Nesse caso, por exemplo, é muito difícil o juiz autorizar. O pai quis um e a mãe quis outro, já registrou, já era. Tá? Agora, se, por exemplo, o nome do pai no registro. Olha, eu não chamo José Maria, eu chamo José Marília. Aí ele vai provar com um documento que o nome dele não é aquele que eu mencionei no registro. Olha aqui no documento como que é meu nome. Aí eu tenho um critério objetivo, primeiro, para verificar que houve um erro, e segundo, para verificar qual que é a informação correta, não tem? Eu tenho uma certidão de registro, eu tenho um documento. Então, gente, esses 2 últimos procedimentos que vão me permitir escolher qual que é o instrumento para eu retificar a informação, esses 2 são o procedimento administrativo ou judicial. Eu posso fazer administrativamente, ou seja, dentro da serventia por requerimento do interessado, quando eu tenho um documento físico que me mostre de forma objetiva, primeiro, qual que foi o erro, e segundo, qual que é a informação correta. Então, isso é doutrinário, não está na lei. Tá? Isso aí, analisando todas as circunstâncias dos conceitos registrais, tudo que envolve a retificação, chega-se a essa conclusão que esse é o melhor critério, essa é uma grande dúvida, não é? Mas esse é o melhor critério para se definir o que é passível do procedimento administrativo e o que nós temos que mandar para o judiciário. Nós sabemos que o registrador age nos limites da objetividade, ou seja, ele não pode fazer análise subjetiva. Para que ele faça análise objetiva de um erro, ele tem que ter um documento físico. Ele não pode chamar testemunha, ele não pode fazer nenhuma divagação em cima de um documento. Ele tem que ter um documento que mostre que foi feito, que ele cometeu um erro e ainda qual que é a informação correta. Tranquilo? Então, o que vai definir entre o administrativo e o judicial é que no administrativo nós temos erros evidentes que não exigem maiores indagações, olha aí a subjetividade, porque se exigir qualquer indagação tem que mandar para o juiz. Então, com isso, o critério é se o documento físico mostrou de forma objetiva o erro e qual que é a forma correta, eu faço o procedimento administrativo, se não, só judicial. Tranquilo? Pessoal de casa, se tiver dúvida, pode mandar que a gente tira a dúvida depois por e-mail.
Certo. E aqui, para fechar a parte geral, nós temos registro e certidão, nós não temos o direito de sair daqui hoje, eu não dou a nenhum de vocês o direito de sair daqui hoje confundindo registro e certidão. Eu fico até meia-noite com quem tiver em dúvida, mas nós vamos elucidar. Isso é muito básico para fazer uma prova do nível da que vocês vão fazer domingo, tá? Registro é a informação que está no livro. Certidão, nós falamos do extrato no banco, lembra? Certidão é o papel, é a cártula onde eu escrevo a informação que está no livro. Não são sinônimos. Nós temos uma certidão em inteiro teor, que é a cópia reprográfica do livro, ou seja, um xerox do livro. É o mais próximo que eu tenho entre certidão e registro. Mas não é coincidente. Um é uma coisa, outra é outra coisa. Quando eu vejo, por exemplo, um tabelião, que eu já vi, nota de devolução do tabelião, pedindo para que a pessoa apresente o registro de nascimento. A única maneira de fazer isso é se essa pessoa pudesse pegar o livro de nascimento, botar debaixo do braço e levar lá para o tabelião. Isso não é possível, tá? Então, registro é informação que é restrita ao serviço de registro civil. Nós estamos falando do registro civil. E certidão é a forma de exteriorizar aquela informação que está no livro, inclusive com a lupa do ordenamento jurídico atual, que tem todos os critérios de quê? De exceção do princípio da publicidade. Se aquele registro tem alguma informação sigilosa, olha aí a restrição. Não só a pessoa não pode ter acesso direto ao registro, como nem certidão o registrador pode expedir desse registro com essas informações que são sigilosas. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida da diferença entre certidão e registro? Tranquilo? Pessoal de casa? Está lá longe, mas a gente puxa a orelha. Resumo, quesito e inteiro teor são as formas em que eu posso emitir uma certidão. Tá? Nós temos 3 formas. A mais comum delas, é a mais utilizada, e nós temos o modelo padrão, definido antes pelos provimentos 2 e 3 do CNJ, que foram modificados e revogados pelo provimento 63 do CNJ. O provimento 63 tem 3 assuntos. Um assunto são os novos modelos de certidão, com as questões lá em relação ao CPF e aos documentos cadastrais. O segundo assunto é a parentalidade socioafetiva e o terceiro assunto é reprodução assistida. Então, toda vez que eu falar em provimento 63, são 3 assuntos totalmente diferentes num provimento só. Seria instrumento para 3 provimentos. Tá? Então, primeiro fala das certidões, depois da parentalidade socioafetiva e depois da reprodução assistida. Nas certidões, nós temos, lá no provimento 63, o estabelecimento do padrão do Conselho Nacional de Justiça, falando como que tem que ser a certidão em resumo. Antes dos provimentos 2 e 3, que são de 2009 e 10, nós tínhamos liberdade na emissão dessa certidão em resumo. Cada registrador colocava as certidões numa certidão em resumo, de acordo com o bom senso. Eu acho que é mais importante isso, aí em outro lugar, olha, mas você não mencionou essa informação, o outro menciona. Então, fez o padrão justamente para que todos os brasileiros tenham um documento idêntico, semelhante pelo menos. Se for em resumo, tem que ser aquelas informações que estão ali estabelecidas no modelo, tá? Inclusive tem o papel padrão. Então, gente, certidão em resumo é aquele modelo padrão. O que foi estabelecido pelo CNJ em relação ao modelo padrão? Necessariamente tem que seguir aquela ordem de informações. Não precisa ter aquele formato com quadrinhos, não. Precisa ter a ordem que foi estabelecida ali. Então, eu preciso primeiro ter o nome, depois eu tenho que ter o CPF, e naquela ordem, tanto o nascimento, casamento, quanto o óbito. Tá? Eu tenho que seguir a ordem das informações. Se eu não tenho um programa que faça de forma precisa os quadrinhos, não tem problema. Mas eu tenho que seguir a ordem das informações. Tá? E uma coisa que foi implementada em 2009 é a obrigatoriedade de uma matrícula, que é aquele número gigantesco lá de 32 dígitos. O que é a matrícula? Matrícula não é um número que identifica uma pessoa, igual tem o CPF, o número do RG. Não. Uma matrícula identifica um registro. Tanto que a matrícula do nosso registro de nascimento é diferente da nossa matrícula do registro de casamento, que é diferente da matrícula que vai ter no nosso registro de óbito. Tá? Por quê? Porque essa matrícula ela é composta através de elementos que identificam um registro, a cártula mesmo, que faz de conta que aqui é um livro de registro.
Eu preciso de elementos que me identifiquem, que me façam, de qualquer lugar do Brasil, chegar a esse registro aqui. Nessa página, nem é na folha, é na página. Por quê? Porque tem o número do termo. Então, esse registro que começa aqui, eu vou identificá-lo através da matrícula de qualquer lugar até do mundo. Por quê? Porque primeiro eu vou nesse número gigantesco, eu tenho um código que me leva até a serventia. Dentro da serventia vai me falar qual que é o acervo, se houve uma anexação anterior, se não houve. Dentro desse acervo vai me levar até a estante para me falar